Ha! Boa noite, terçou! Tchananã. Estamos mais uma terça-feira, às 8, impreterivelmente, ao vivo. Bem-vindo, pessoal. Tô esperando aí a galera entrar. Já foi dado o aviso. Hoje a live vai falar de tempo de análise versus produtividade. E aí, tudo bem? Fala, Gil! Agora que eu vi. Bem-vindo, mano. Tudo bem? Que saudade, hein? Quanto tempo! Espero que esteja tudo bem por aí, hein, mano? De verdade. E aí, Guinter, tudo bem? Cara, eu dei uma respondida ali no direct. E calma que eu vou responder mais, tá? Mas vai naquela toada lá que dá certo. Na luta aqui. Vamos lá. Não pode parar. Esperar a galera entrar aí. A gente fala de tempo de análise e produtividade. Vê se é aquilo, tá? Eu ainda vou passar mais umas coisinhas aí pra você. Mas a ideia é mais ou menos começar por ali. Começa pela origem lá do frasquinho. Depois a gente passa do lacre. Lacrar às vezes dá um probleminha. Aí tem a transfer line. Checa as fugas de gás, né? Em tudo quanto é lugar que tiver. Aí a gente vai caminhando e vou orientando aí. Vai me mandando as dúvidas. Bem-vindo, pessoal. Vamos lá dar mais um minutinho pro povo chegar. Hoje, essa live aqui, como a outra me falaram, né? E eu também senti, ficou meio complexo, abstrato. Aí essa live aqui eu vou começar a organizar o coreto, tá? Então a gente vai falar de tempo de análise e de produtividade. Tempo de análise e produtividade. São duas coisas que estão ligadas, porém, a gente está começando a tratar de forma diferente. Bem-vindos, Nath. Quanto tempo? Dani, quanto tempo? A Dani faz tempo mesmo. Tudo bem? Vamos começar a falar? Vou começar a falar. O povo tá entrando, tá chamando. Eu tô com delay aqui, acho que é minha internet. Mas bora lá. Então vamos lá. Hoje é tempo de análise e produtividade. Todo mundo quer reduzir o tempo de análise. Por consequência, associa-se a redução do tempo de análise com a produtividade. Porque, em teoria, se você reduz o tempo da sua análise, você vai aumentar a sua produtividade. Vai dar para fazer mais coisa, né? Vai dar para, enfim, ter menos dor de cabeça, né? Emitir resultado mais rápido ou maior quantidade, etc. Nós vamos fazer o seguinte. Hoje eu vou separar em 2 blocos e nós temos 1, 2, 3, 4 partes para a gente conversar nessa live, tá? Dessas 4 partes, eu recomendo que você pegue um caderno ou você pegue um bloquinho. Não queria falar nada, mas já falando, olha o bloquinho que eu uso. Viu? Pronto, falei. Acho muito bom. Tá? Pegue um bloquinho, começa a anotar que eu preparei aqui um material muito legal mesmo, pra gente bater um papo. E vai mandando as dúvidas aqui, tá? Bom, bora começar. Quando a gente fala de tempo de análise versus produtividade, nós vamos separar 2 caixinhas. Anota aí. Tempo de análise, nós vamos adotar uma filosofia que a gente chama de Lean. L-E-A-N. Lean. Tá?
A ideia do Lean é você olhar todo o seu processo e reduzir os tempos inúteis. Mas para ficar bonito, o pessoal chama de waste time. Certo? Quanto mais agilizar essa parte, melhor. Antes de você investir qualquer centavo na análise que você já faz, faça um trabalho de Lean. Lean, ok? Então você vai avaliar a linha do tempo completa. O que acontece? Quando eu falo tempo de análise, você pode associar o tempo de análise com uma parte do processo, certo? E, como eu costumo dizer e brincar, você vai associar com a parte mais cara, né? Então, na sua cabeça, provavelmente se a gente... Lembra que a gente separa o workflow analítico, que a Tati comenta? Preparo de amostra, equipamento principal ou equipamento de análise e análise crítica de resultado. Dentro desse joguinho, se a gente fala de tempo de análise, você vai querer fazer de tudo para comprar um equipamento com a tecnologia mais top das galáxias para reduzir o tempo do seu equipamento de análise. Certo? Pois é. Mas eu vou te falar que, de repente, tá meio equivocado. Ele vai te ajudar, mas provavelmente não vai te ajudar dentro de uma porcentagem. Se a gente pensar 33%, você não vai ter um ganho muito maior que 5 a 10%, tá? Por quê? O tempo de análise você tem que definir o tempo de ciclo. Aí a coisa fica mais interessante. O tempo de ciclo. Bem-vinda, Qualitate na área, Ana Paula na área e Marcel na área. Bem-vindos, viu? Eu tenho que definir o tempo de ciclo. Então, dentro dessas partes que eu separei, nós vamos falar sobre como você identificar o gargalo dentro do tempo de ciclo. O que significa o tempo de ciclo? Desde o momento que você pega essa amostrinha até o momento que você emite o resultado. Ó, meu irmão chegando aí. Até o momento que você emite o resultado. Isso é um tempo de ciclo, tá? E aí você olha normalmente tempos de ciclo separados. Então o fabricante, normalmente que tem o equipamento mais caro dos 3 pilares, preparo de amostra, buenas. Preparo de amostra, o equipamento principal e a análise crítica de resultado, ele vai chegar para você e falar, olha, meu equipamento aqui, ao invés de fazer em 10 minutos, vai fazer em 3 minutos, tá? Legal. Mas e o resto? Eu aposto, vocês que estão aí, eu aposto R$100 que o teu gargalo não está no equipamento principal. Está apostado R$100 que o teu gargalo não está no equipamento principal. Beleza. Como você vai identificar o seu gargalo? Então, em primeiro lugar, né, para a gente praticar o Lean, que é sobre tempo de análise. O Lean, que é o tempo de análise. Como está nos passarinhos? Ale, se soubesse. Temos histórias para contar. Nós e todos que estão aqui. Se você soubesse identificar o seu gargalo, é onde você vai ter que olhar com carinho, né? E ter que investir. E, de repente, é em outros lugares, tá? Então, como é que eu faço? Então, a primeira coisa é a identificação dos gargalos. Beleza. Fábio, como é que eu identifico o gargalo? Então, coloca aí. Parte A. Você vai definir e rastrear o ciclo de tempo. Ciclo de tempo. Beleza? Dentro da sua análise, você vai ter um ciclo de tempo. Como você separa esse ciclo de tempo? Você vai pegar o ciclo de tempo de preparo de amostra. Nossa, Fábio, mas isso aí é tão holístico, tão difícil. Pior que não é. É que você tem que parar e fazer. Sabe como é que faz para você pegar o ciclo de tempo, né, do preparo de amostra? Né?
você vai fazer que nem a gente fazia nas gincanas de tempo. Pega o cronômetro, pega a pessoa, entrega a amostrinha na mão dela, e aí é legal você nem falar valendo, porque aí de repente ela vai fazer com mais velocidade. Mas monitorar, pegar o tempo mesmo, né? A gente sai, quanto mais preciso for esse tempo, mais a gente sai dos achismos, né? E aí você trabalha com dado, que aí é outro patamar, né? Pra gente identificar esses gargalos. Então a primeira coisa é o ciclo de tempo do preparo de amostra. Segundo ponto, você só prepara a amostra na análise? Não. Então, dentro dos ciclos de tempo, a gente vai ter, primeiro, ciclo de tempo de preparo de amostra. Segundo, ciclo de tempo de preparo de soluções. Significa o quê? Para a sua análise, você tem soluções, né? Tem o preparo de reagentes, de soluções, né? Tem a parte dos recipientes, né? Tem a parte de misturas ou reagentes de apoio que você não conta normalmente. Então, primeiro, ciclo do preparo de amostra. Depois, você vai colocar o ciclo de preparo das soluções, ok? Solução de limpeza, né? Solução tampão, enfim, das soluções. Terceiro, você vai colocar o ciclo de preparo das soluções de referência. Pô, eu já vi gente que passa o dia fazendo curva de calibração. Gente, nós faz análise de amostra, não de curva de calibração, né? E aí você não sabe nem porque tá fazendo. Só faz. Só vai e faz. Então, nessa primeira parte, na parte A, quando a gente está monitorando os ciclos de tempo, a gente tem que levar em consideração esse tempo de preparo de amostra, o tempo de preparo de soluções e o tempo de preparo da curva de calibração ou das soluções de referência ou dos controles de qualidade. Quando a gente fala preparo de referências, né, a gente está falando de curva de calibração, a gente está falando de cheque de curva, a gente está falando de amostra fortificada, enfim, tudo isso leva tempo. E é um tempo que você não está computando. E você precisa computar para entender o Lean, aonde está esse gargalo. Tá? Então, na parte A, dentro da identificação dos gargalos, a gente primeiro monitora essa parte de bancada, que no nosso fluxo analítico nós vamos colocar como preparo de amostra. Tá? Na parte B, a gente vai entender a quantidade, certo? Então, se a gente conseguir monitorar um tempo de linha reta, de ciclo, como se eu estivesse fazendo um de cada vez, a gente vai monitorar a quantidade. Então, por exemplo, quanto tempo a gente está gastando, ou a quantidade de brancos que eu estou utilizando, né? De repente o pessoal fala, passa 5 brancos que é para garantir que não tem nada. Gente, tem técnica que às vezes você tem uma oportunidade de melhorar a força de limpeza, né? E aí você passa 80 brancos lá, só pra... Então a gente tem que tomar cuidado. Então a quantidade de brancos, então na parte A a gente viu os ciclos, etc. Na parte B, que vai impactar no tempo de análise, a quantidade de brancos que eu estou usando na minha análise, a quantidade de níveis de curva, tá? Nós estamos com uma realidade essa semana muito legal, né? Então, principalmente para análise de metais em geral, não essa semana em geral, o povo corre para os padrões multielementar, certo? O povo corre para os padrões multielementar, porque é mais barato, aparentemente, e facilita a vida, não é mesmo? Dependendo da técnica que você está usando, não é mesmo, tá? Por quê? Principalmente nas técnicas de análise de metais, os padrões multielementares, eu vou ter distância linear, faixas de trabalho muito grande. Ao mesmo tempo que você está pegando um PPB
de um composto de interesse, você vai pegar 100 ppm de um outro composto de interesse na mesma solução. Ou seja, você está injetando no equipamento 100 ppm daquele que você queria pegar 1 ppb, né? Imagina o tempo que leva para esse equipamento estabilizar de fato para voltar a pegar 1 micrograma por litro, né? Enfim, então a quantidade de níveis de curva é importante, vai entrar no nosso trabalho de Lean, né? Então será que a quantidade de níveis de curva está satisfatório, está econômico para a sua aplicação, para a sua análise, principalmente se você trabalha com análise multiparâmetro? Será? Né? Será que eu não tenho uma oportunidade aí de redesenhar a aquisição de padrões e otimizar essa parte? Fica aí uma pergunta para o universo. Depois, nessa parte B, que a gente está falando de quantidade, né? Controle de qualidade. Aí, qualitate não deixa eu mentir. Gente, controle de qualidade aí vira o samba do crioulo doido. Por quê? Tem gente que tem demais, sem necessidade. E tem gente que tem de menos, tá? Normalmente o controle de qualidade o povo faz porque tem que fazer. Viu? Aqui, ó. Aí, ó. Aqui. Faz porque tem que fazer. Às vezes o povo nem sabe o que está fazendo. Então, você perde tempo fazendo controle de qualidade. Tanto tempo de bancada, quanto consumo de instrumento, né? Vocês viram aí que eu postei essa semana, a gente está trabalhando com um ICP, né? O ICP, uma conta rápida, com método razoavelmente ajustado, você gasta 20 a 22 litros de argônio, 20 a 22 litros de argônio, em 1 minuto, se o teu método estiver para 1 minuto de análise, né? Tô sem fazer o tempo de preparo, etc. Né? E aí não importa muito o fabricante, vai variar. Tem uns que vai falar, mas eu gasto 15. É 15. Mas eu gasto 18. É 18, né? É muito. Litro de argônio por minuto, né? Se a gente fizer a análise em 1 minuto, eu vou gastar por amostra. Agora imagina se socar um monte de controle de qualidade. Fazer curva de calibração todo santo dia, que também é com essa moça aí do Qualitate, hein? Sem entender o resultado. Isso aí afeta diretamente custo, né? E afeta diretamente o tempo da análise. Entende? O tempo da análise não é só o tempo de corrida do instrumento. O tempo de análise envolve tudo isso aqui, ó. Então envolve todo o trabalho de bancada, todo o preparo de amostra, toda a parte de solução, referência, quantidade de brancos que tem na sua análise, níveis de curva de calibração que você optou por trabalhar, se for com com padrão mix, aí tá no sal, né? Muitas vezes. Bom, enfim, uma facilidade, a venda da facilidade que depois vira dificuldade, tá? A quantidade de controle de qualidade, certo? Beleza. Aqui a gente já tem oportunidades que você, no próprio laboratório, você pode visitar, você pode revisitar para ajustar. Bom, beleza. A parte C, então nós estamos lá, preparo de amostra, vimos a sequência de injeção, a abordagem. Perdão. A parte C, a gente vai falar sobre como você lida com o dado. Então, por exemplo, naquela análise você tem o tal do método do instrumento, ou método de processamento, né? Na verdade, a análise, a gente adquiriu o dado e tal. No método de processamento, seja ele qual técnica for, viu, gente? Vai mudar o rótulo, mas basicamente vai ser isso. No método de processamento, você vai ter um tempo para ajustar ou revisar como o seu sinal foi integrado ou como ele está sendo considerado, o que é background, o que não é.
se é por área, se é por altura, etc. Isso vai levar um tempo, e aí não adianta vir aqui e falar, olha, mas tem equipamento, que o software é top das galáxias, e é. Mas quem dá o resultado é o analista. Não adianta. Pode vir conversar, que é a parte que eu mais gosto, que não adianta. A responsabilidade da análise do dado é do analista, da integração, da quantificação, da emissão do resultado, interpretação é do analista. Sei que o povo quer tirar, mas não vai dar. Bom, então a gente coloca o tempo de ajuste. Quanto tempo eu demoro para ver que aquele pico está integrado, ou para ver que aquele sinal está sendo considerado. Segundo ponto na etapa C, tempo de revisão da quantificação. Exatamente, tá? E aí, por exemplo, pegando um exemplo dessa semana, a gente tá, acho que com 17 metais ali, né? Fizemos uma escolha de seletividade e tal, bonitinho, e aí rodou, né? A curva de calibração, os sinais dos 17 precisam ser revisados. Isso leva tempo. E só depois que eu revisar essa etapa de quantificação, eu vou fazer a revisão da análise, revisão dos parâmetros, da quantificação desses parâmetros, tá? Nesse caso, como é uma análise multiparâmetro, eu vou fazer as 17 ao mesmo tempo. Às vezes a cabeça dá um nó, dá, mas organiza, que sai tudo bonitinho, tudo certinho, tá? Beleza, parte C. Então a gente pegou o tempo de bancada, a gente avaliou o tempo de sequência, a gente avaliou o tempo de médio de integração, quantificação, parâmetro para emissão do resultado, certo? Que é a parte C. Você vai conseguir cronometrar isso e eu vou recomendar que você faça a parte A, a parte B e a parte C, ok? Para entender o tempo de ciclo da sua análise. A, B e C. Certo? Porém, na hora que você fizer a continha, você vai ter que considerar algumas outras coisas. Como, por exemplo, o tempo de parada do instrumento. Certo? Tempo de parada é... Tem instrumento que eu preciso estabilizar mais, né? Tem equipamento que a gente precisa estabilizar mais, tem equipamento que eu preciso preparar antes, tem equipamento que quebra mesmo, entre aspas, né? Entenderam? Né? Tem equipamento, enfim. Quanto que é esse tempo que você vai considerar de parada? Bom, a sugestão que a gente faz hoje é considerar de 20% a 25%, tá? Que é mais ou menos um quarto do tempo total do ciclo. E isso, gente, nós só estamos aplicando o Lean. Nós estamos falando de tempo de análise, oportunidades para a gente avaliar o tempo de análise, seja ela em qualquer técnica analítica, tá? Se você faz uma pesagem, que seria um negócio assim de entrada mais simplesinho, que a gente aprende primeiro, você vai ter todos esses parâmetros do A, do B e do C e do D. Se você, para identificar o seu gargalo, né? Se você faz uma análise de pH do A, do B, do C e do D, certo? Para a gente ter um número mais assertivo, tá? Você pode considerar também a frequência, ou seja, quando é um parâmetro para uma amostra, você vai fazer isso de forma rápida. As análises físico-químicas normalmente é um parâmetro, uma amostra. Uma amostra virou um parâmetro, belezinha. Quando você entra para as análises instrumentais, uma amostra vai virar 15, 16, 20, 80, 90, 150, 218, 465 parâmetros, certo? Aí essa continha ela tem que acontecer do mesmo jeito, só que você sabe que nessa etapa onde a determinação, por exemplo, preparo de amostra, às vezes você vai preparar 2, 3 amostras ao mesmo tempo. Se no final do processo
você quiser ver parâmetros por hora ou uma taxa de parâmetros por dia, você tem que pegar esse tempo que você gastou, certo? Para preparar uma amostra e dividir pelo número de parâmetros. Ponto. Certo? Agora, se você quer saber quantas amostras você faz por dia, você vai monitorar e mapear as bateladas. Qual processo você consegue fazer mais que uma ao mesmo tempo? E se é mais que uma, até quanto que você consegue fazer ao mesmo tempo? Tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo? Alguém aí? Bom, nessa primeira parte a gente está falando sobre tempo de análise. Tempo de análise a gente aplica a técnica de Lean. Certo? Técnica de Lean. Na segunda parte, tá? A gente vai entender a frequência de entrada diária, aqui eu pego por dia, ok? Por dia, né? De amostra, tá? Então, a frequência de entrada de amostra também vai ser muito bom para eu conseguir entender como o meu laboratório é. Tati tá falando do DFA. Sim. Tem um livrinho aí que a gente vai... É um e-book, na verdade, que a gente vai depois conversar. Inclusive, aproveitando o ensejo, tá? Nós estamos criando um grupinho no WhatsApp. E tá na minha bio, se eu não me engano. Dona Ana Paula me ajuda aqui. O link tá na bio. Que é justamente pra gente conversar das lives, tá? Sobre automação, sobre essa parte aqui. Tá na bio. Depois a Ana Paula provavelmente vai pôr um linkzinho aqui pra nós, tá? Bom, segunda parte, a frequência de entrada de amostra diária, tá? Por que diária? Para você saber se a sua equipe tá subdimensionada, né? Se tá superdimensionada, normalmente não tá, né? Dependendo do setor, mas, enfim. Se você está sendo eficiente com os processos, novamente, que lugar você vai investir, se vai ser no preparo de amostras, se vai ser no equipamento principal, ou se vai ser na análise crítica de resultado, enfim. Então, a frequência de entrada diária de amostra, ela tem que ser separada em 3 valores, ok? O valor ideal, que fica na sua ideia. Então, muitas vezes... Poxa, investi nisso, investi naquilo. Então, na minha cabeça, eu consigo fazer 100 amostras por dia. Tá? Esse é o ideal, né? Por quê? Porque eu fiz a continha, não levei em consideração nada disso aqui do link que o Boeing falou, né? Fiz da minha cabeça. Nessa continha, provavelmente, você não deixou nenhum tempo de erro, nenhum tempo para respirar, nenhum tempo de máquina parada, nada. Retrabalho, nada. Tudo zerado, tudo vai dar certo. E é por isso que a gente chama de número ideal. Ok? Ideal. O segundo número que você precisa separar é o planejado. Por quê? Depois que as coisas começam a rodar, você começa a ver que o ideal só tá na ideia mesmo. Né? Poxa, queria tanto fazer 100 amostras por dia. Pois é, mas hoje, na certeza, eu não consigo fazer 100. Mas eu consigo fazer, na certeza, 80. E aí você põe no seu planejamento. Então, o primeiro é o número ideal, depois é o número planejado, certo? Planejado, que é os 80. Estou usando aqui como um exemplo. Ah, quem entrou? Não acredito. Não tem idade para entrar não, hein? E sua mãe está aqui. Né? Bom, entre o número ideal, que você tinha aquele sonho e não alcançou, e o planejado, a gente tem o número real.
E eu vou ser muito honesto. Você que trabalha em laboratório e tá com essa parte na mão, o número real dói, mas ele tem que ser visto. Tá? Por quê? Porque o número real, ele vai impactar nos retrabalhos do dia. Ele vai impactar muito, muito, muito no seu custo. Muito, 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 muito. E os lugares que a gente visita e os clientes que a gente conversa não estão nem com tempo de avaliar o número real. E às vezes acontece do povo falar, então, quantas amostras você está fazendo hoje? Aí o pessoal fala, 100 amostras acho que eu consigo fazer. Tá, mas na verdade, não, eu planejei 80. Não, eu entendi, mas quanto você está fazendo mesmo? Cara, eu não tenho ideia. Né? Isso aqui fica num limbo, esse número real de análise fica num limbo, que é aquele buraco que ninguém mais consegue ir lá para buscar. E é nesse buraco aí, gente, que a gente tem oportunidade. Mas muita oportunidade. Porque esse número real, ele vai revelar pra gente o tal do ralo, né? Então, todo o processo analítico que nós pegamos, né? Eu, a Tati e a Thalita chegamos lá e fala, nossa, tem um ralo aqui. Paulão na área. Saudade, hein? Minha mãe entrou. Gente, que legal. Então, o número real, ele vai ter esse ponto que precisa ser olhado, tá? Outra parte que a gente precisa computar, tá? Computar, que é a terceira parte aqui. Ó, nós fizemos a primeira parte, que é identificar o gargalo. A segunda parte, a frequência de entrada de amostra diária. A terceira parte é as paradas semestrais, ok? Parada semestral. Na parada semestral, a gente divide em A, B e C. A, parada com uma preventiva. E aí eu já vou puxar e entregar algumas realidades. Hoje eu vejo no mercado que nós temos preventivas feitas pela concessionária. E temos preventivas feitas por mecânicos, vamos dizer assim, iniciantes. E tudo bem? Ótimo. E temos preventivas feitas por mecânicos de confiança. Essa última seria uma preventiva hoje na nossa realidade, tá? Interessante e que ela impacta na produtividade do equipamento. O equipamento vai parar. Preventiva, gente, que vocês precisam pôr em mente, é para prever, né? Porque se não é para ser preventivo, né? Para evitar que aconteça, vira uma corretiva. E aí você vai ficar maluco, porque você vai querer o resultado na hora e o equipamento, ele vai dar pau na sexta-feira, 5 e pouco, né? Que antes de você ir embora. E aí vai acumular amostra, e aí a gente vai ter retrabalho, e aí a gente vai ter problema de entrega de prazo, e etc, etc, etc. Então, preventivo é uma cultura que a gente está puxando de volta, né? Troca-se partes principais. Né? Não tem reuso, né? O Brasil, nós temos esse problema. O cara olha e fala, não, eu vou trocar aqui, deixa na gaveta, qualquer coisa a gente reusa. Não tem reuso. Outra coisa que não tem é olhar e falar, olha, eu vi aqui, mas eu tô vendo o seu filtro, ou tô vendo sua coluna, ou tô vendo o seu liner, ou eu tô vendo a mangueirinha da bomba peristáltica, tô vendo o sistema de vedação do seu Soxhlet, tô vendo o tubo do seu digestor, ó, o tô vendo quanta coisa pode ser, né? Tô vendo aqui e acho que ainda dá para mais uns 4 meses de uso. Aí você usa um mês e quebra. Muito bom. Então, aí todo aquele programa de preventiva que foi planejado bonitinho pro seu equipamento, água abaixo, certo? Dor de cabeça, estresse e o teu analista, que era para estar liberando o resultado, tá perdendo tempo
com essa parte aqui também, tá? Bom, enfim, então, semestralmente, nesse tempo de ciclo, semestralmente, a gente verifica o tempo de preventiva, o tempo de corretiva, o tempo de corretiva, e se ocorreu uma intercorrência operacional, olha que nome lindo, para CO, todo mundo sabe CO, né? Cagada operacional, uma intercorrência operacional, ela tem que ser computada, né? O pessoal que trabalha direitinho, para isso serve logbook, certo? Tem um monte de equipamento agora que já vem tudo bonitinho, com counters lá, os contadores e papapá, você já deixa tudo configuradinho, para não ter dor de cabeça, a cada tantos mil você troca e pronto, acabou, tá? Enfim, voltando. É só um desabafo. Então, se teve alguma intercorrência, quantas que tiveram e quanto tempo esse equipamento ficou parado com intercorrência? É importante você separar intercorrência de corretiva, tá? Intercorrência de corretiva. A corretiva, ela vai ter todo um tempo, às vezes dependente de peça e dependente de fabricante para atender, assistência técnica especializada. A intercorrência operacional, às vezes operacionalmente dá um probleminha, e aí o rapaz fica lá a tarde inteira, consegue resolver, tá? O rapaz que eu digo, o analista, tá? E que é bom também que aconteça isso, beleza? Ponto 3. O ponto 4. A moça do procedimento e da qualidade. Ó, povo que é auditor aí, que trabalha com 17, tá escrito aqui embaixo, ó, indicadores diferentes. Qualitate, né, meu? Qualitate. E os clientes aqui que faz auditoria com ela, ó, sabe como é, né? E, enfim, recomendo. Sou suspeito, mas recomendo. Bom, o quarto ponto, a gente faz um exercício. Rapidão, tá? Na sua análise hoje, seja ela qual for. A gente vai fazer um triângulo e separar um triangulinho, certo? Numa ponta do triângulo, a gente vai colocar processo/procedimento. Então, você tem um procedimento de ensaio, né? Um procedimento de ensaio. Na ponta de cima, a gente vai ter a tecnologia que você usa, a tecnologia que você está usando neste ensaio. E na outra ponta, você vai ter as pessoas que você que fazem, que executam esse ensaio. Preparo, análise e análise crítica. Análise do equipamento de análise e análise crítica, certo? Entenderam? De novo, processo/procedimento, tecnologia e pessoas. Separado esses 3 pontos, aí eu lanço um desafio. Vamos pontuar de 1 a 5 cada um desses 3 pontos dentro da sua análise? Você vai olhar o procedimento/processo, ou seja, o processo que você está usando hoje para fazer sua análise, que nós falamos aqui de Lean, hein? De Lean. Nem falamos de produtividade, só de tempo de análise. Tudo isso aqui que eu conversei, você precisa ter esse conhecimento para a análise que você está fazendo. É Lean, ok? Beleza. Então, vamos lá. O teu procedimento, aquele procedimento que a Tati pede na auditoria, né? Aí você vê lá, tá usando um Becker de 100, tá escrito lá, use um Becker de 100. Aí você olha para sua bancada, olha, eu só tenho de 50. Então, meu amigo, revisa esse procedimento. Para de usar. Tá escrito 100, não usa de 50. Revisa o procedimento. Enfim, aquele procedimento, tá? Que é a base que você usa como referência para fazer uma análise. Joia. Se a gente pontuar ele de 1 a 5, sendo que 1 você não investiu ou não olhou para ele nos últimos 2 anos.
E 5, você investe com frequência na revisão, ok? E essa frequência ela tem que ser menor que 6 meses. Ou seja, você revisita o seu processo, né? E o seu procedimento a pelo menos a cada 6 meses. Então, você vai dar sua notinha entre 1 e 5. Tá? 1, a coisa tá feia, faz 2 anos que você não vê ou mais. E 5, você tá vendo a cada 6 meses. Certo? Beleza. Então, essa é a primeira ponta aqui. Segundo ponto, tecnologia. Gente, desculpa, mas hoje não tem mais desculpa, né? Nós temos bastante tecnologia nova. O exemplo que eu dei lá na primeira live, que a gente ainda tá mandando carta, é verdade. Tem que começar a mandar e-mail, né? Mas o mundo químico, inclusive feliz dia dos químicos para quem é químico. Hoje é dia dos químicos. Ana Paula fez uma fotinho que eu fiquei até legal, né? Que eu repostei. Feliz dia do químico. No nosso universo de análise dos químicos, no universo, a gente já tá no WhatsApp, tá? Mas aqui no Brasil nós estamos tentando sair da carta escrita para ir para um e-mail, certo? Então, nesse triângulo de procedimento, você vai dar de 1 a 5. Tecnologia. Que nota você daria para sua análise hoje em termos de tecnologia disponíveis? Você daria 1, faz mais de 2 anos que você não revisita em termos de tecnologia, né? Ou às vezes você só revisita o equipamento principal e não revisita o preparo de amostra, que tem um monte de possibilidade de tecnologia. Então eu estou te provocando. Na parte de tecnologia, no seu ensaio, você daria nota 1, que há mais de 2 anos você não olha, ou você daria nota 5? Frequentemente você olha com intervalo menor ou aproximadamente de 6 meses. Beleza? Tecnologia. Inclusive, vou separar uma aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, que tem uma bem legal que vai impactar. Estou fazendo propaganda porque eu gostei bastante aí o trabalhinho nosso. Por último, dentro desse triângulo, né? O último são pessoas. Então, aqui, pessoas. O último. Vamos lá. A gente sabe que pessoas hoje virou um gargalo. A gente sabe que na nossa profissão, pessoas, eu brinco que são artesãos, né? Um conhecimento é passado para o outro, de um 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 para o outro. Mas vamos lá. De 1 a 5, né? Em termos de reciclagem, né? Em termos de conhecimento, em termos de treinamento, como estão essas pessoas dentro da sua análise? Levando em consideração que, se a minha análise é separada em 3 partes, preparo de amostra, equipamento e análise crítica, a pessoa que faz a análise por completo, ela precisa ser capacitada no preparo, ela precisa ser capacitada no equipamento principal e ela precisa ser capacitada na análise crítica de resultado. Certo? Porque aí eu preciso do conjunto. Então, às vezes você faz e busca um treinamento que vai pegar só uma parte dos 3. Que é válido, né? Só uma parte dos 3. Olha, bom, contratei aqui o Master Blaster Extra XPTO Turbo, 16 válvula, do fornecedor X, que o cara sabe muito e vai ensinar tudo aqui para minha equipe. Tá, mas qual parte ele vai abordar? Ele vai falar de preparo, ele vai falar de equipamento, ele vai falar de análise crítica. Cada vez mais é importante você definir
a sua necessidade numa CAP. Você customizar uma capacitação. Você pedir um escopo específico. Porque se o cara vir aqui, a deficiência da sua equipe é no preparo. E aí você vai lá e o cara dá uma puta de uma aula no equipamento principal de análise. O que adiantou? Nada. O resultado continua saindo com dúvida. Se a sua equipe domina demais o equipamento principal, mas, análise crítica de resultado, eu não sei que o auditor me cobrou. Por que o LQ é assim? O meu branco tá contaminado? Não tá contaminado? O que tá acontecendo? Né? Então, dê um treinamento de análise crítica de resultado. Peça uma CAP direcionada dessa forma para a gente conseguir fechar, né? Fechar e manter a qualidade do resultado, de emissão de resultado. Voltando. Dentro daquele triângulo, nota de 1 a 5, você já deu para procedimento e para processo, já deu para tecnologia e agora para pessoas. Há quanto tempo essa equipe não passa por uma capacitação? Ou de reciclagem, né? Ou de equalização de conhecimento? Você vai por 1 se faz mais de 2 anos, ou você vai por 5 na pontuação, certo? Se faz menos de 6 meses, ou pelo menos a cada 6 meses, que aí daria mais ou menos uma vez por ano, tá? Fala-se sobre o assunto, frequenta-se congressos, palestras, tem a capacitação, etc, etc, etc. Dentro dessa provocação, você consegue avaliar qual lugar que a gente tem mais oportunidade de aplicar o Lean. Novamente. Gente, o que é aplicar o Lean nesse caso? Você vai pegar o que você já tem. A única coisa que você vai precisar fazer é ter tempo e ser organizado para você equalizar cada parte do projeto, tá? Mas você consegue fazer isso no seu laboratório agora. Se amanhã você acordar e falar, vou pegar uma análise qualquer, vou pegar um fenol, vou pegar um cianeto, vou pegar óleos e graxas, vou pegar VOC, vou pegar análise de vitamina, qualquer análise que você sentar para fazer esse métodozinho que eu falei aqui nessa live, com todos os pontos separados bonitinho, você já vai conseguir enxergar um monte de oportunidade de melhoria, tá? Só aplicando o Lean. Tudo bem? Agora, imagina que você aplicou o Lean, certo? Foi lá, fez o trabalho bonitinho, chegou aos seus números, está controlando os custos do laboratório, bastantão. Beleza, aplicou o Lean, teu processo está enxuto, o mais enxuto possível. Depois que você aplicou o Lean, só depois que você aplicou o Lean, que você deve partir para a automação. Tá? Isso são grades, né? É um degrauzinho que você vai subir, depois você vai subir outro degrauzinho, tá? Depois você vai subir outro. Se você decidir fazer isso e tiver um tempo para fazer isso, siga dessa forma. Organize primeiro o seu processo, faça o Lean. Depois que você fizer o Lean, com o tempo, faz a pontuação do triângulo aqui, da automação que a gente coloca, que é procedimento, tecnologia e pessoas, tá? Faz a pontuação, vê se você tem mais alguma oportunidade para melhorar. Esgotou? Você precisa escalar? Aí você vai para um termo que a gente chama de 4.0, que é a tal da produtividade, tá? Da produtividade. Obviamente, se você aplicar o Lean, sua produtividade vai aumentar. Só que uma coisa é a gente aumentar a produtividade, outra coisa é a gente escalar a produtividade, certo? Quando a gente parte e decide na ponta do lápis, que é os custos holísticos, né? Eu acho que custa tanto, bota lá. Eu acho, aí de repente é 5 vezes menos. Eu acho que custa, isso é muito barato, eu acho que custa pouco. Aí você vai ver o teu custo tá 5 vezes mais, 10 vezes mais.
Enfim, tira o achismo, aplica o Lean. Depois disso, com os números na mão, aí você parte para automação ou automatização, tá? Aí a gente consegue trabalhar com automatização. Com algumas coisas que a gente viu, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Vai ficar meio capenguinha, mas vai ser legalzinho. Deixa eu ver se eu consigo um videozinho do bicho. Por exemplo, naquela primeiro ciclo do começo da live aqui, que a gente falou, preparo de soluções de referência. Você já imaginou se a sua equipe não precisar usar o tempo dela para fazer curvas de calibração, soluções de referência? Que vida seria? O quanto tempo você já não ia economizar e o quanto de produtividade você já não ia aumentar? Certo? Então, hoje, num laboratório, seja ele qualquer, se ele tiver um sisteminha que consiga preparar curva de calibração, que é um negócio, gente, é o mínimo do básico que você precisa fazer, assim como os controles de qualidade, só que você perde um tempo razoável, né? Tem técnicas aqui que o cara, ele vai até desanimar pra mancada, porque ele fala, puta, eu vou ter que fazer uma curva de 9 pontos, né? Todo santo dia eu passo a curva. Por quê? Porque eu não li o trabalho da Tati, que fala sobre curva de calibração. Porque eu não tenho resposta para saber se meu equipamento vai alterar a resposta de um dia para o outro, se ele perdeu, se ele não perdeu, se ele ganhou. Não tenho. E aí você já vai desanimado, você vai fazer os 9 pontos, os 12 pontos de calibração. E aquele tempo que era você está fazendo solução de referência, né, os padrões e os controles, era tempo para você fazer a amostra. Pensa nisso, só por parte de calibração, tá? Fora que, às vezes, em alguns lugares, por exemplo, na Índia, o pessoal às vezes erra ponto na diluição, né? No Paquistão, nós temos problema de pipetagem, né? Tá trabalhando com micropipeta diferente, ou teve alguns probleminha, né? Enfim... Nesses lugares tem. Aqui não tem muito, né? É raro, mas acontece com frequência. Fora esses erros, né? Que a gente comentou que é a parte real da coisa, que são os ralos, o retrabalho que ninguém bota no lápis, e onde vai mais o dinheiro, tá? Bom, existem... Então, depois que você fez o Lean, você parte para produtividade e parte para automatização. Vai atrás de robô. Hoje tem uma lista de empresa que faz o robô do jeito que você quiser. Se é para ele pegar o frasco, se é para abrir, se é para virar, se é para agitar, se é para rodar, né? Se é para adicionar um negócio, se é para pesar outro negócio, se é para pesar 2 negócios ao mesmo tempo, se é para pipetar 5 coisas ao mesmo tempo, se é para depois aquecer, se é para depois... Entenderam? Dá para fazer da cor que você quer, com o nome que você quiser, tá? E, Fábio, mas essas máquinas têm um investimento. Tem um investimento, mas coloque na ponta do lápis. Se você tem um sistema maduro para esse tipo de automatização, novamente, você vai aproveitar os analistas com o melhor que eles têm, que é o capital intelectual. Você vai formar isso, vai reter isso. Porque ele não vai ter mais dor de cabeça com aquela parte que incomoda. Ele tem que ter dor de cabeça, entre aspas, avaliando o resultado e emitindo o resultado. Tá? Isso é muito, muito importante. Bom, uma das soluçõezinhas que eu fucei e fiquei sabendo e eu adorei e eu acho sensacional, tá? E com certeza vocês já ouviram falar. Deixa eu ver, vai ficar tosco, gente, mas acho que vai dar pra ver. Vamos ver. Aqui, ó. Tá vendo? Falei que ia ficar tosco, né? Mas a informação é mais importante. Então você tem um negocinho aqui, que é o tal do Andrew, que vocês já falaram, que é um exemplo de pipetador automático. Robozinho. Ó, que belezinho o robozinho.
Aí você olha, você fala, nossa, olha o robozinho, pipeta, olha o robozinho, troca o negócio, pipeta vários canais ao mesmo tempo, e nananã, né? Acho que vocês já viram isso. Esse aqui, por exemplo, para fazer curvas de calibração, não se incomoda com esses multicanal aqui não, tá? Bracinho eles pegam, tá vendo? As pipetas são individuais. Deixa eu ver se... Porque esse aqui acho que eu peguei um videozinho do tal do Discovery. Isso, ó. Aqui são pipetinhas individuais, tá? Beleza. Como o bicho trabalha? Esse equipamento, essa base inteira, ok? Tem pipetas individuais de diversos volumes. Essas pipetinhas seguem um protocolo, um software, tá? Ou seja, teu procedimento vai para um protocolo. Aí, conforme você aperta o botãozinho aqui em cima, ela vai para um passo do protocolo e altera o volume, né? Então, você pode usar com esse robozinho. E aí tem um povo que, né? A solução é um robozinho. Não, gente. A solução é o procedimento. Se você tiver o softwarezinho dele, chama OneLab. Dentro desse OneLab, você vai colocando os procedimentos lá dentro, ele se comunica com as pipetas, aí você fala, curva de calibração para ICP, pum. Os padrões já vão estar carregados, o procedimento carregado, você aperta a pipeta, ela ajusta o volume, você puxa o volume. Você faz o papel do robozinho, do bracinho. Esse é o primeiro nívelzinho de automação que é interessante trabalhar e já vai economizar um monte de tempo, de erro, de fica e gira. Vamos lá pegar uma alíquota. Gira, dispensa a ponteira. Gira. E aí você fica no gira e esquece a micropipeta deitada. Tem que deixar de pé, gente. As boas práticas de laboratório pedem que a micropipeta fique na vertical. Ah, mas o fulano fabricante não sei o que, não. Tudo bem, deixa de pé. Tá? Ótimo. Bom, esse aqui é um exemplo que você consegue reduzir muito a parte de demora no preparo de soluções de referência, de controle, curvas de calibração. Você pode fazer com o teu braço, que já vai ser um puta de um ganho legal, tá? Pela essa agilidade, né? Você não precisa ficar rodando, ela mesmo resolve o volume dela, você só pega a ponteira e vai fazendo um trabalhinho. Ou, se a sua demanda for maior, use o robozinho. Coisa mais linda, certo? Põe o robozinho lá, o robozinho usa no tubo Falcon, usa no tubo de 2, usa no tubo de... Enfim, dá pra montar. Isso aqui é coisa muito legal, tá? Gostei bastante. Hoje, eu visualizo esse tipo de tecnologia, por exemplo, para fazer curva de calibração no laboratório. Qualquer curva. Qualquer, tá? Principalmente as mais complexas. Curva de calibração e os controles, né? Joga pro robozinho fazer. Aí você vai preparar suas amostras, entendeu? Aí depois você só pega a curvinha bonitinha, pega as suas amostras bonitinhas, leva pro equipamento e põe para rodar. Onde você vai gastar tempo? Revisando dado, vendo curva de calibração, vendo branco, analisando controle. Se for instrumental, vendo integração, né? Ou por autor ou por área, enfim. É aí, com a parte da cabeça, né? Que você foi preparado e construído, e é por isso que você é um químico. E, de novo, parabéns pelo Dia do Químico hoje. Certo? É por isso que a gente ama fazer o que a gente faz. Certo? É por causa disso. Por causa do final do processo. O meio é legal, o começo também é importante, né? Mas a gente vê o resultado das coisas no final do processo, tá? Falei hoje, hein? Então separamos, só dando uma revisada, a gente separou tempo de análise, a gente aplica a técnica de Lean. Para fazer a técnica do Lean, todos esses parâmetros que eu conversei nessa live. Depois que você amadureceu a técnica do Lean, a gente vai para o triângulo da automatização, que é procedimento, tecnologia e pessoas. Pontua ele de 1 a 5, 1 é a pior nota e 5 é a melhor nota. Lembra que 1
faz mais de 2 anos que você não revisita esse ponto. E 5, faz em torno de 6 meses que você revisita esse ponto, certo? Quando a gente tiver maduro nesse triângulo da automatização, aí você vai para o 4.0, que aí são os robozinhos. Esse aqui que eu apresentei, essa solução aqui, é a solução, gente, é a mais simplesinha. Sendo muito honesto para vocês, né? É para a gente começar com 4.0 no laboratório. Tá? De novo, existem empresas que customizam o fluxo para você, né? Por exemplo, a pessoal que trabalha aí com Crashers instrumental, adoro. O Crashers resolve muita coisa, tá? Deixa muito prático o fluxo, principalmente para análise de verdura, análise de carne, análise de essas coisas, né? Ele é meio universalzão. E manual. E pega a amostra, e pesa a amostra. E bota, abre saquinho, joga o sal. Bota solvente, agita. E bota sal, e tira sal, e põe a amostra. E tira de um tubo, e vai pro outro, e faz várias etapas que até então a gente fazia na mão. Até pro Crashers já existe um sistemão automatizado que você só põe o tubo na entrada e acabou, tá? O nível de automação para laboratório ele veio para ficar. Então não adianta você correr do 4.0 que ele vai te pegar. Você só precisa decidir se ele vai te pegar primeiro ou se ele vai te pegar por último. Se ele te pegar primeiro, a dor vai ser menor. Se ele te pegar por último, a dor vai ser maior, tá? É só essa mensagem que eu queria deixar. Mas é um futuro inevitável. Em 3 anos no Brasil, não tem jeito, a gente vai partir para o 4.0 mesmo, né? E vai usar o analista, o químico, o farmacêutico, o analista, certo? Com a melhor parte que ele tem, que é a parte de garantir a segurança e a emissão do resultado. Beleza? Cansei hoje. Preparei, ficou bonitinho, né? A da semana passada ficou meio bagunçado, mas isso aqui acho que... Espero que tenha ajudado aí. E espero que tenha clareado aí muita coisa pra vocês. Tá bom? Lembra, a gente vai ter mais uma live semana que vem. Quinta-feira é o Qualitate com Dona Tatiana, certo? Qualitate. Acho que é WFA e proficiência, se eu não me engano, tá? E eu tenho que usar minha cola. Dicas WFA e proficiência, não errei. Então, quinta-feira, Catate, WFA, o workflow analítico e a proficiência onde se encaixa no workflow analítico. Nós temos mais uma live minha semana que vem, terça-feira às 20 horas. Já vou soltar as caixinhas. Quem mandou caixinha pra mim, obrigado. Eu tô respondendo, que hoje foi meio corridão, mas eu vou responder as caixinhas. Dúvidas, mandem pra mim no direct e entrem no grupo do WhatsApp. Certo? E, gente, de verdade, às vezes eu vejo aqui umas listas. Se você quiser participar da live comigo, entra aqui no negocinho que eu boto você aqui pra nós conversar, sem problema nenhum. Mas me avisa na mensagem aqui, ó. Fábio, quero entrar. Pum. Aí eu boto você para participar. E aí a gente vai discutindo e vai dividindo o conhecimento aí com outras pessoas, tá? Deixando a live mais enriquecida, tá bom? Muito obrigado a todo mundo por ter ficado até agora. Vejo vocês terça-feira que vem. Vou deixar, Guinter. Fica nos meus negocinhos compartilhados, nos rios, tá? Cara, terça-feira que vem, se você tiver de Bobs, participe. O Vianinha entrou também, ó. Gente, bota aqui, é pra nós conversar e pra nós resolver. Tá bom? Um abração aí pra todos, viu? Tchau, tchau. Tchau, Dani.